Agora vamos falar sobre validação de dados, né? O que é validação de dados? Muita gente imagina que validação de dados é simplesmente aquela lista suspensa que você clica nela e ela te dá as opções. E sim, aquilo é uma validação de dados. Porém, ela só é uma dos modelos, dos tipos de validação de dados que existem. E aí eu fiz o seguinte, você vai baixar essa planilha e aqui em cima tem uma anotação dizendo o que é que vai acontecer. Olha só, você tem aqui o cadastro de alguns candidatos, né? Alguns candidatos, enfim, alguns estagiários, coisa do tipo. E aí eu quero colocar o desempenho. Só que assim, o desempenho deles só pode ser ruim, bom ou ótimo. Eu não quero que ninguém coloque, por exemplo, que um estagiário foi péssimo ou foi muito bom. Não. Nesse caso, eu vou validar. Vai dizer o seguinte, você só vai aceitar um desses modelos. E aí o que é que você vai fazer? Você vai selecionar essas células que você quer, a informação. Você vem na guia de dados e aqui você vai encontrar a opção validação de dados. Clicando em validação de dados, vai abrir essa caixinha. Aqui você vai escolher o tipo de validação. Nós vamos escolher vários tipos. Nesse primeiro caso, eu quero uma opção lista. Quando eu clico em lista, ele abre aqui uma fonte. E na fonte, eu vou selecionar essas três opções. Ok. A partir disso, ele mostra para mim, quando eu clico sobre essas células, uma caixinha. E se eu clicar sobre essa caixinha, ele vai trazer essas opções para mim. Eu posso fazer o quê? Clicar sobre a opção desejada. Ou eu posso digitar. Olha só. No meu caso aqui, ele tem um preenchimento automático, né? No seu caso, não sei se tem ou não, mas você pode digitar. Então, você pode escolher ou digitar, dando Enter, ele vai aparecer. Olha só. A questão é, qual que é a diferença? Além de ficar mais profissional entre você escolher essa caixinha, de você mostrar essa caixinha, é legal porque você pode digitar, mas a Patrícia foi péssima. Se você tentar dar um Enter aqui, ele vai dizer para você, ó, não, esse valor péssimo, ele não existe entre as opções que eu determinei. Então isso é validar dados. É você permitir que dentro dessas células só sejam colocados aquilo que de fato foi planejado. Então vamos cancelar isso aqui, porque não dá certo. Então dá certo você escolhendo ou digitando, mas desde que seja algo que você predeterminou. Isso é muito legal. Até porque, às vezes alguém pode tentar digitar, por exemplo, um bom e colocar um espaço a mais. Ele também não aceita. Porque esse espaço a mais significa que essas palavras são diferentes. Isso é muito interessante, porque quando você precisa que os nomes sejam digitados corretamente, exatamente iguais, para fazer alguma análise posterior, isso ali iria fazer diferença. Alguém digita um ótimo sem um acento, outro digita com espaço, enfim, você tem possibilidades diferentes do ótimo, né? Um sem acento, outro com espaço a mais, e assim você garante que isso não vai acontecer. Então esse é o primeiro exemplo. A data de nascimento. É o seguinte, nós só vamos cadastrar pessoas, candidatos, né, nascidos em 2005 e 2006. Se uma pessoa nasceu antes desse período ou depois, ela não vai poder ser cadastrada aqui. Então, se eu selecionar tudo isso aqui, e novamente em dados, aqui em permitir, eu tenho a opção de escolher data. E tudo que eu vou falar para data também vale para hora. Apesar de que eu não vou usar a opção de hora, é a mesma coisa, diferenciando somente que em vez de data vai ser hora. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar algumas possibilidades. E aí você vai poder dizer, ó, a data está entre duas datas diferentes, ela não está entre uma data específica, é uma data igual, é diferente, é maior do que algum valor, só vamos aceitar datas que forem maiores do que o dia 12/9/2023, ou somente datas que forem menor do que uma data específica. Enfim, você vai lendo até escolher o que você pretende. No meu caso, eu vou realmente escolher essa opção, estar entre. E vou dizer, se é entre 2005 e 2006, então ela tem que começar no dia 1/1/2005 e finalizar no dia 31/12/2006. Assim, só vai aceitar datas que estejam desde essa data aqui até essa daqui. Quando eu der OK, aparentemente nada acontece, mas a Maria Silva nasceu no dia 2/4/2005. E já o João nasceu no dia 29/4/2006. Ok. Só que a Ana nasceu nessa data aqui, 12/9/2023. Se você pressionar a tecla Enter, ele vai dizer não. Essa data não corresponde àquilo que a gente trabalhou. E se eu colocar no dia 10/1/2000? Também não aceita. Então só vai aceitar datas que estejam dentro daquilo que nós planejamos. E CPF, como que funciona a questão do CPF? E aqui fala pra gente, informa somente os dígitos. Então eu vou colocar um CPF que eu vou inventar aqui na minha cabeça.
só os números. Para ficar melhor, eu vou dar uma dica extra. Vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl 1, e aqui em números, eu venho em personalizado e vou criar um tipo. Aqui em geral, eu vou colocar o seguinte, olha só. Tem algumas maneiras de fazer isso, mas eu gosto sempre de começar com 0, 0, 0, entre aspas coloco o ponto, 0, 0, 0, novamente coloco o ponto, 0, 0, 0, o if pode ser com ponto ou não, 0, 0. Alguns usam hashtag, enfim, mas isso aí não vai fazer tanta diferença. É o formato aqui. Perceba que ficou no formato de CPF. Ó. Então, dou OK. Só que apesar de estar no formato de CPF, esse ponto e esse if, eles são ilusórios. Eles de fato não estão aí, tá? Mas a gente já configurou para digitar o número e eles já apareceram. Então, olha só. Vou digitar outro aqui. Olha só, já entrou no formato direitinho. Coloquei só os números. Agora é o seguinte, como que eu posso validar CPF? Eu não tenho uma opção de validar CPF, de verificar aqui se o número de CPF é um número ok ou não, até porque eu estou inventando tudo aqui. Mas eu posso dizer o seguinte, CPF são 11 dígitos, isso é padrão. Isso é padrão. Número de telefone, de celular, tem quantos dígitos? Aí você sabe que é padrão. Em qualquer lugar do Brasil, você tem ali o DDD e você tem a quantidade de números do telefone. CNPJ, padrão. Nesse tipo de situação, que você tem uma quantidade específica, você pode selecionar as informações, vir em dados, e aqui usar a opção comprimento do texto. E aqui entre as opções, eu vou escolher a opção é igual a, e vou dizer 11. Ou seja, nós vamos digitar valores dentro dessa célula que tem 11 dígitos. E vou dar OK. Por que isso é legal? Isso é legal porque imagine que eu estou fazendo o cadastro e conversando com meu colega de trabalho. Eu vou colocar aqui o CPF. Perceba o seguinte, que em vez de 11 eu coloquei 12 dígitos. Conversando, não prestei muita atenção e vou dar Enter. Aí ele vai dizer para mim, opa, peraí. Não, tinha que ser 11 dígitos e você colocou 12. Ele não diz 12, né? Mas, enfim, você colocou uma quantidade diferente. E aí nós configuramos para que só aceite se tiver 11 dígitos. Então não dá certo. Se eu estiver conversando e colocar menos, ó, não dá certo. Só vai funcionar se eu colocar 11 dígitos, que é o caso aqui, ó. Aí ele aceita. Ah, Clédio, se eu colocar uma palavra que tenha 11 dígitos, aí nós temos essa situação. Por exemplo, a palavra faturamento. Ó, faturamento. Faturamento tem 11 dígitos. Se eu digitar, ele vai aceitar. É claro que nessa situação, o faturamento eu já ia perceber logo de cara que ia dar errado. Então, assim, se eu digitar o CPF errado, tipo, aqui é para ser 22, eu coloquei 20, ele não vai acusar erro. Não vai acusar. Por quê? Porque a configuração é para aceitar 11 dígitos. Pode não ser 100% esse tipo de validação, mas eu tenho certeza que já melhora bastante. Em caso de desatenção de quantidades maiores ou menores, ela vai informar. Agora, se você colocar uma quantidade menor, aí, infelizmente, não vai dar certo, né? Ou se você colocar uma palavra que tem 11 dígitos. Ou se você errar a digitação. Aí é realmente erro humano e não tem como a gente fazer muita coisa, tá? Dias de treinamento, ó. Quantos dias de treinamento? No máximo 5. Então, olha só. A gente vai informar quantos dias a pessoa foi treinada. No máximo 5 dias. E aí tem um negócio interessante. Entre 1 e 5, né? Ou você foi treinado um dia, até 0 mesmo, entre 0 e 5. Nesse contexto aqui, a pessoa não pode ser treinada 2 dias e meio, por exemplo. É o dia todo. Ou você foi ou não foi. Nesse caso, só pode ser números inteiros. Então, você seleciona e vem em validação de dados. Escolhe a opção número inteiro. E aí você pode fazer a mesma configuração que nós já trabalhamos antes. Mas eu vou colocar entre 1 e 5. Ou seja, nesse caso, se a pessoa não apareceu, o 0, não vai dar certo, tá? Tem que ser entre 1 e 5. Então, olha só. Se eu colocar 1, 2, 3, 4 e 5, ele funciona. Se por acaso eu coloquei 6, não. Se eu coloquei 0, não. Se eu coloquei que a pessoa veio 2 dias e meio, não. Por quê? Porque só aceita entre 1 e 5, que foi o que eu programei, e desde que sejam números inteiros. E agora, a nota de avaliação, que varia entre 0 e 10. Só que a nota de avaliação, eu posso ter números inteiros, conforme nós fizemos nos dias de treinamento, mas eu posso ter notas fracionadas, por exemplo, 8,5. Então, nesse tipo de situação, eu vou usar aqui a opção de decimal. Tá? O decimal é interessante porque ele aceita tanto números inteiros como aceita decimal. Então, olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10. Beleza. 8. 8,5.
aqui aceita. Então aqui aceita decimais, tá? Se eu colocar 11, ele vai dizer que não. Ó. Conversando, coloquei 100, não. Então esses são os principais tipos de validação de dados, mas eu vou te dar mais uma dica super legal. Aqui, olha só, se eu colocar aqui muito bom, ele vai dar erro e traz essa mensagem, ó. Esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas na célula. Eu posso tocar essa mensagem se eu quiser. Eu vou selecionar tudo isso aqui e em dados, via invalidação, eu posso clicar aqui em mensagem de alerta ou até mesmo aqui mesmo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho a opção de parar. Parar significa que ele não vai aceitar uma outra palavra que não seja aquelas que nós determinamos. E aí eu vou colocar aqui, ó, importante, ou a frase que você quiser, e vou digitar uma frase. Escolha uma das opções anteriormente definidas. Aí você coloca a mensagem que você quiser. Eu pensei nessa aqui agora, tá? Se eu colocar agora muito bom, ele vai trazer essa mensagem, ó, importante, escolha uma das opções anteriormente definidas. Agora, vamos supor que o seguinte, eu vou inventar mais uma aqui, ó. Na sua vai estar até dessa forma aqui já. Banco. Vamos supor que tem um banco que eu vou ter que preencher. Aí aqui eu vou colocar banco. Vou colocar banco 1. Vou colocar nome mesmo aqui, ó. Vou colocar Itaú. C6 Bank. E vou colocar Banco do Brasil. Beleza. Coloquei 3 tipos de bancos. Vamos supor que você, se você for contratado, você vai receber em um desses bancos. São os bancos que a nossa empresa tem convênio e tudo mais. E aí vai ser importante que você receba num desses, porque vai ser melhor tanto para a nossa empresa quanto para o cliente. Beleza. Aí eu venho aqui e faço. Ó. Lista. E beleza, peguei a lista aqui e vou dar um OK. Então eu posso escolher Itaú, C6 ou no Banco do Brasil. Se eu tentar colocar o Carlos diz assim, olha, eu quero receber pelo Bradesco. Então, Bradesco. Não vai dar certo. Por quê? Porque o Bradesco não faz parte aqui. Só que é o seguinte, eu posso selecionar isso aqui e vir aqui, ó, nas opções de alerta, em vez de escolher parar, eu vou trocar por um aviso ou por informações que vai dar basicamente na mesma questão, tá? Eu vou colocar de novo aqui, importante. Opa. Importante. E vou colocar o seguinte, ó. Escolha preferencialmente um dos bancos indicados. Beleza. Preferencialmente. Então, assim, quando você for contratado pela nossa empresa, que você vier fazer seu cadastro, a gente vai indicar que você escolha um dos bancos que nós temos parceria. Então, essa é a nossa ideia. Porém, é preferência. Você pode escolher um outro banco. Então, olha só, eu posso escolher qualquer um desses, ou eu posso dizer assim, ó, Bradesco. Quando eu der Enter, ele vai me avisar. Importante, escolha preferencialmente um dos bancos indicados. Mas eu pergunto para a pessoa, você tem conta? Ah, não tenho, e não vou criar a conta nesse banco, porque esse outro banco para mim é melhor e tal. Beleza. Então, beleza. Tudo certo, é a escolha sua. Então, eu vou dar um sim. Eu perceba que eu posso travar totalmente, como esse que está travado. A pessoa não pode escolher uma opção diferente dessas. E esse caso aqui, a pessoa recebe um aviso, né? Recebe um aviso de que, olha só, se eu fosse você, eu não escolheria, mas se você quiser, você pode escolher. Nesse caso, o detalhe é que no alerta de erro, escolhemos o aviso. A informação vai dar basicamente a mesma coisa, ele também vai permitir que você escolha uma opção diferente, te dando um aviso. Então é isso, essa foi a nossa aula de validação de dados.